Querido Alisson, seja bem-vindo ao podcast Diz Aí. Obrigado, Cândido. É uma oportunidade aqui boa para a gente falar um pouquinho aí sobre o nosso trabalho. Com certeza. Alisson é coordenador-geral de comunicação do governo do estado do Piauí. Alisson Bezerra Bacelar é jornalista, gestor de imagem de marcas pessoais e corporativas, formado pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduado em gestão da comunicação corporativa. Possui mais de 15 anos de atuação em comunicação no serviço público, passando pelas esferas municipal, estadual e federal. Isso. Foi secretário executivo de comunicação da Prefeitura de Teresina, assessor de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí, diretor de jornalismo do governo do estado do Piauí, além de ser jornalista concursado da Prefeitura Municipal de Timon, onde está licenciado atualmente. Isso. Já prestou assessoria para multinacionais como a Philips e a Walmart, além de grandes grupos nacionais como a Faville Urbanismo. No Piauí atuou ainda na assessoria de comunicação para o grupo Medimage, OAB Piauí, Rally Pior Será, Associação Comercial Piauiense Lions Clube, além de ser repórter e editor no jornal Meu Norte. Professor, escritor, investidor, mergulhador, kitesurfista, tenista, aventureiro, peladeiro. Não é bom de bola? É bom. Joga um pouquinho. Não sou esses craques não, mas eu gosto. Leitor voraz, editor, produtor, redator, cristão, viciado em trabalho, canhoto e gosta de lasanha e violão. Verdade. O quinto melhor secretário da safra é Eldon Dias. Meus parabéns, viu? Publicou livros como Advogado do Piauí, Seleção de Ouro e Líderes em Ação, além de ser organizador da exposição Os Melhores Empreendedores. Chegou nesse velho mundo em 31 de março de 1983. Isso. Ariano, 39 anos, casado com Delane Medeiros, professora de espanhol, pai da Manuela, que já se posiciona como futura empreendedora, e da pequena Laís. Obrigado, Cândido. Agradecer mais uma vez por estar aqui, agradecer esse convite. E assim, vendo um pouco disso aí, já tem muita coisa, né? Embora novo, bem tão novo, mas como Sei que me antigamente. faltou suspiração. Mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, trabalhar com comunicação. E aí você até perguntou assim, quem que te inspirou, o que que te levou a isso? E é engraçado porque a minha história é um pouco diferente. Eu não vim de grandes referências do jornalismo. Então, eu não tinha aquele sonho de virar um jornalista e apresentar o Jornal Nacional como grande parte dos colegas tem. Então eu aprendi a gostar do jornalismo dentro da universidade. Então eu gostava de ler muito, de assistir jornal, lia tudo, daquele de ler bula de remédio de ponta a ponta. E ainda gosto muito de ler. E aí, no ano do vestibular, eu achei super interessante, vou fazer isso daqui. Passei nas duas universidades, na estadual e na federal, para comunicação escolhi ficar na federal. E aí, dentro da universidade, é que a gente vai descobrindo o dia a dia do jornalismo. Já tinha um interesse pela área, mas não era aquela paixão. E aí, aprendi a gostar do jornalismo dentro da universidade, pela vivência, pelas experiências, pelo o conhecimento que ia adquirindo ao longo do curso ali. E das experiências com os colegas e até contato com profissionais na época também. O governo e prefeitura do estado do Piauí, o governo do estado e a prefeitura de Teresina são parceiros, Alisson? São parceiros, sempre foram. Na verdade, embora tenha ambientes políticos diferentes, em determinadas épocas de que eu pude conviver, inclusive, tanto na prefeitura como no governo do estado, eu tive esse privilégio de estar dentro dos dois ambientes. Então, embora tivesse divergências políticas, nunca houve uma divergência administrativa. Legal, viu? Entre prefeitura e governo do estado. Então, sempre caminhou de forma que pudessem se compor em obras, em ações, pudessem ser parceiros. E continua? Isso continua. Hoje mesmo, Teresina tem uma série de ações que são feitas aqui na capital, em parcerias com o governo do estado. Muito bom. Para ser um bom gestor de comunicação de um governo como o do Piauí, que habilidades precisa ter, Alisson? Precisa ter muita organização, paciência, porque é um ambiente que você necessita lidar com muitas pessoas diferentes, pessoas de ideias diferentes, canais de comunicação diferentes, no sentido de ambientes virtuais, ambientes analógicos, jornais, TVs, rádios, redes sociais, que também
Hoje é um ambiente de comunicação muito rico e dinâmico. Então você tem que você tem que ser organizado, porque hoje você é bombardeado por informações. A quantidade de informação que você lida hoje no dia a dia é enorme, gigantesca. Então você tem que saber meio que classificar essas informações e priorizar aquilo que merece o maior destaque. Então você precisa ter essa organização, tanto na área de comunicação como na área administrativa, porque quando você pensa ser gestor de comunicação, ser secretário de comunicação, você pensa que a pessoa vai sentar naquela cadeira e pensar só comunicação. Mas você tem que pensar em gestão de contratos, Até que gestão era de legal, pessoal. né? Até que era muito legal. bom. Poxa, gerenciar a comunicação do Estado, fantástico. Mas por trás disso tudo, você tem que gerenciar pessoal, gerenciar financeiro, gerenciar a própria estrutura do prédio em que você está abrigado. Então tem uma série de obrigações que você precisa também cuidar para que a comunicação também seja bem trabalhada. É um negócio, é uma empresa, ela só é pública, né? É um ambiente de múltiplas necessidades que você tem. A equipe precisa estar bem, os equipamentos precisam estar funcionando, ser bons, modernos, e você precisa ter um bom relacionamento, tanto com as pessoas, o público interno, os funcionários, servidores da comunicação, como os fornecedores e o público externo, parceiros de comunicação, gestores, diretores dos veículos de comunicação, das agências, fornecedores, que a gente lida no dia a dia. Você ter noção, Cândido, outro dia a gente estava fazendo com a minha diretoria administrativa um cálculo desse relacionamento com parceiros. Por mês, a gente se relaciona em média com 500 empresas. 500 empresas por mês mantêm um relacionamento cotidiano com a comunicação do Estado. É muita coisa. É muita coisa. E aí são, assim, rádios, portais, gráficas, agências, comunicação visual. Então, fora administrativo, aluguel de carro, terceirizados. Então, quando você vai juntar tudo isso, são centenas de empresas mensalmente que a gente lida. De tarefas. É muita coisa, muita gente para lidar. Ainda tem tempo para vir aqui. E ainda tem que ter tempo para fazer tudo. Ninja, né? Visitar os veículos, visitar as agências, conversar com os amigos. Tem que ter tempo. As aparições nacional da marca Piauí, qual mais trouxe emoções para você nos últimos tempos? Isso é uma coisa que, quando eu assumi a comunicação, me comprometi, porque assim, a gente se cobra muito por ver o Piauí lá fora. Então a gente quer ter orgulho de ver o Piauí sendo reconhecido lá fora. E disso eu posso dizer que nunca o Piauí teve tanto destaque na mídia nacional e internacional como teve nesse período. Assim como nenhum governador do estado teve tanto destaque nacional como o governador Wellington Dias teve nesses anos. Então assim, isso não é por acaso, isso não é sorte, é um trabalho profissional que realmente é construído. Temos que ter um bom gestor também. O governador Wellington Dias, ele faz jus ao espaço que ele conquista, mas nessa pandemia eu brinco com a equipe e às vezes comento assim, a gente gabaritou os programas nacionais, tinha dia que a gente estava em todos, de manhã até à noite. Você pega a Globo, era Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo às 10 horas, CNN, diversos canais que a gente tinha, entrevistas internacionais que a gente teve com New York Times, Reuters, uma série de agências internacionais que a gente manteve muito forte, um relacionamento muito forte durante essa pandemia, e a gente continua mantendo. Ontem mesmo uma pessoa do Financial Times fez um contato comigo também, tentando algumas informações sobre o Piauí, tentando falar para pegar algumas questões sobre economia daqui do estado. Também precisa saber de línguas, né? Precisa saber, aí é uma coisa que eu sempre me policiei também. Isso ainda estudante de comunicação, fazendo assessoria, por Será Pior, que acho que você citou aí também, que eu fiz assessoria durante vários anos para eles, e eu lembro que às vezes tinha atletas internacionais, você tinha que entrevistar uma pessoa e você não tinha que ter habilidade para entrevistar, eu não queria estar com um terceiro traduzindo, então assim, eu fui atrás de estudar um pouco também, era mediano na época da universidade, mas aprofundei muito, estudei um bocado, e hoje é razoável, assim, eu me viro, consigo me virar. Sai do outro lado. Fluência mesmo, acho que só morando lá um tempo, talvez ainda faça isso também, mas consigo me virar em qualquer lugar do mundo hoje. Sabe pedir não Coca-Cola e McDonald's de longe, não se perde mais, né? Não me perco em lugar nenhum. Como se sente por ter ajudado a marca Piauí a se tornar ainda mais conhecida aqui, no país e no mundo nos últimos tempos? Como você se sente com o resultado desse trabalho como profissional tão jovem? O grande
A grande coisa que eu acho boa da gestão pública, é assim, eu tenho um trabalho profissional no mercado privado também, mas o que é legal da gestão pública que eu acho bom é contribuir com coisas para o Estado de verdade. Então, você vê o Piauí sendo capa de uma Folha, ou do Financial Times como esse, a National Geographic publicando matérias, reportagens sobre o Estado, então isso engrandece a gente e traz valor para a gente como profissional que está proporcionando isso, e também para o próprio piauiense. E às vezes colegas aí chegam para mim, rapaz, você viu o Piauí, destacaram o Piauí numa matéria no New York Times. Eu falei, poxa, sei, tanto que a gente intermediou, conversamos, passamos informações, foi tudo construído por uma equipe que a gente tem para chegar até essa visibilidade nacional, né, ou internacional. Isso para a gente é bom, porque a nossa função é dar essa visibilidade para as ações do Estado, ações de governo, o que o Piauí está vivendo e passando. E isso para a gente, quando a gente alcança esse patamar, esses espaços, isso daí é uma gratificação para a gente fica feliz de alcançar, porque é um desafio, não é fácil você conseguir espaços privilegiados na mídia de forma espontânea. A maioria, grande parte de todos esses foram 99% espontâneos, por um trabalho que foi feito de relacionamento também. Conta mais um pouquinho essa construção para que saia do outro lado, para que os veículos se interessem por essas pautas, Alisson. Como é que se constrói isso tudo? Pois é, a gente costuma falar no jornal de vender a pauta, né? Então eu tenho que te conquistar, criar o interesse em conhecer o Piauí, as coisas que estão acontecendo aqui. Então a gente trabalha dessa forma, então é vendendo um assunto, mostrando e argumentando o quanto isso é importante, o quanto é diferente você falar do Piauí e não falar de outro local, porque aqui está acontecendo isso aqui a gente está avançando. Hoje o Piauí, por exemplo, é o primeiro lugar no Brasil em vacinação de pessoas para a Covid, contra a Covid. Então, a gente tem coisas, e uma vez a gente listou, a pedido do governador, 100 coisas que só tem no Piauí. A cajuína, por exemplo, que é um patrimônio piauiense. Então tem uma série de questões, a Serra da Capivara, que foi destaque no New York Times, e foi destaque lá mais de uma vez, inclusive como um dos melhores destinos para se visitar no pós-pandemia. Imagina, pós-pandemia também. No Piauí, no Brasil, o Brasil foi o único local da América Latina citado, e do Brasil, da América Latina toda, citaram a Serra da Capivara aqui no Piauí. Então, são espaços que a gente vai ganhando e isso vai marcando. A gente tem ainda, a gente está trabalhando, porque é um processo mais difícil, de levar um dia para o Museu de Arte Natural de Nova York, aquele que o pessoal conhece dos filmes com dinossauros, de levar uma exposição da Serra da Capivara para lá. Já fizemos contatos e articulamos com pessoas lá de Nova York e a gente vai conseguir. Não deu ainda, a pandemia no meio desse caminho atrapalhou um pouco, mas o Piauí ainda tem espaço e ainda tem conteúdo, principalmente, para ganhar muito mais visibilidade mundo afora. Dá para fazer até digitalmente, né? Como já faz o Museu do Amanhã, né? Com algumas exposições. Isso. Lá é bom porque eu conheci pessoalmente o Museu de História Natural lá de Nova York e eu vi que tem espaços que se encaixam perfeitamente para a gente mostrar coisas que só tem aqui. Então a gente tem lá em São Raimundo Nonato o Museu do Homem Americano, temos o Museu da Natureza lá na Serra da Capivara, e existem ambientes e produtos, artefatos que cairiam muito bem para a gente expor num museu como esse, que é um museu que tem pessoas do mundo todo visitando. Então a gente tem, a Serra da Capivara hoje ela tem uma certa limitação de visitação, então a gente ainda tem um número muito pequeno de visitantes lá, mas tem um potencial gigantesco, ter 10, 20 vezes mais visitantes do que tem atualmente por ano. Então se a gente fizesse um trabalho de dar essa visibilidade, eu acho que traria muito mais pessoas para cá também para conhecer. Existe também um esforço para levar também os piauienses para conhecer, motivar? Sim, também. Então, assim, aqui mesmo a gente fez um trabalho na Serra da Capivara com as agências e a gente está com a campanha, vai ser lançada nos próximos dias para fazer uma parceria também, inclusive com o governo do estado, Sebrae, sobre turismo no Piauí. E assim, muita gente de fora já se interessa por aqui. Então, existem algo. Você vai na Barra Grande, por exemplo, que ela já virou uma grife. A praia de Barra Grande ela já é uma grife, não só aqui, para o mundo, não só para cá, no país todo. Então você vai em São Paulo, as pessoas já conhecem Barra Grande, já ouvem falar, Brasília, Rio. Tem gente que conhece Barra Grande e não conhece Teresina. Conhece Barra Grande e não conhece Teresina. Então, e já tem voo direto para lá, para Parnaíba. São Paulo vem lotado o voo semanalmente. E não tem, e tá ficando uma coisa boa, que tem assim, tem as temporadas ainda, mas você já vê isso se diluindo ao longo do ano. Então,
Isso eu falo Barra Grande, mas a gente sabe que tem vários outros locais, o litoral todo do Piauí, que tem o mesmo potencial e é bom da mesma forma. A gente vai, você vai no Rio de Janeiro, lindo, fantástico, adoro a cidade, mas vai tomar um banho na praia, aquela água gelada. Eu conheço É frio que colegas cariocas, quando vêm para cá, eles acham o máximo a água morninha, quente, tudo, o clima é fantástico. Então, o Nordeste e o Piauí, especificamente, é o melhor lugar do Brasil. Já sabe receber muito bem. Sim, já sabe receber muito bem, com qualidade, tanto na hospedagem como na culinária, os ambientes são excelentes. A gente cresceu muito na culinária, nos restaurantes, nos pratos, né, nos últimos 20 anos, né? Teresina sempre foi um polo gastronômico muito forte, tem se fortalecido cada vez mais, isso é muito bom. E no litoral também, Parnaíba, Luiz Correia, Pedra do Sal, ali essas regiões, Cajueiro da Praia, Barra Grande, elas têm uma culinária muito boa, muito boa. Muito rica, muito forte, rica, né? Muito rica. Se você tivesse que dar uma nota do quanto o atual governo, Wellington Dias, considera a comunicação essencial e estratégica, qual seria a nota? Com certeza seria 10. É extremamente necessário e estratégico do ponto de vista dos gestores. Eles entendem isso. Que bacana. Eu tinha, na época de estudante ainda, em debate, sempre se falava, mas a comunicação, às vezes, o pessoal não é levada para o âmbito estratégico. E isso, alguns profissionais ainda se queixam, tomam as decisões em um núcleo e depois passam para a comunicação. Com o governador Wellington Dias é diferente, a comunicação sempre faz parte das decisões estratégicas. Tudo é brifado antes. Tudo é brifado. Sempre quando vai ser lançado algum produto ou alguma ação, é discutido antes. Então, há situações emergenciais, mas sempre a comunicação faz parte de todo, inclusive do conselho gestor de governo, reuniões de governança, a comunicação sempre faz parte. O compliance da publicidade, de tantas outras áreas, que é um tema em pauta no mundo, não é? Sim. Como é que está isso com vocês, né? Governo, mercado, o próprio governo? Há uma ligação muito forte, assim, governo e mercado também, porque assim, o governo ele é um fomentador do mercado. Então, o governo entende isso, a gente como gestor de comunicação entende isso, o próprio mercado da comunicação. Inclusive a comunicação, as gestões públicas, eu não digo só o governo do estado, mas a prefeitura, outros órgãos públicos também, foi um grande fomentador do mercado de comunicação durante uma pandemia como essa, no que o comércio se retraiu, teve que ficar fechado, cortando custos, e a comunicação no mercado privado, ela foi diminuindo a verba cada vez mais. Então, assim, o governo teve que se fazer presente pela necessidade de saúde pública em pandemia, mas também pela necessidade da própria sustentação do mercado. Então, a gente tem um caráter também de fomento ao mercado, fomento econômico também. Então, o mercado de comunicação em Teresina, eu vejo que ele se profissionalizou muito, cresceu muito também. Então, assim, há uma certa vontade dos profissionais de terem os seus negócios. Então, antigamente as pessoas tinham medo de abrir a própria empresa, o negócio. Então, hoje você vê as pessoas abrindo empresas com uma maior facilidade, a quantidade e a rapidez muito maior do que antigamente também. E isso eu acho fantástico. As pessoas às vezes me perguntam, estou pensando em abrir uma empresa, fazer isso e tudo, eu abra. Vá, invista e tudo, faça o que eu puder ajudar. Não tenha medo não, vá para cima mesmo, faça isso. A única coisa que pode acontecer de pior não dá certo, né? Não dá Você certo. tem 99% para dar certo, né? Mas não deixe de tentar. Todo ano eleitoral, a comunicação dos governos é rígida. Pela legislação vigente, está ainda maior essa exigência. Você e sua equipe planejaram tudo para dar certo nesse ano de eleição? Tudo muito bem planejado, bem organizado. Há situações, hoje, por exemplo, eu passei a manhã toda, uma dessas coisas, hoje eu passei a manhã toda não pensando em comunicação, mas pensando em gestão, indo na Procuradoria-Geral do Estado, vendo questões jurídicas, depois indo na Secretaria de Fazenda, tudo para gerenciar esses limites. Você mesmo? Eu mesmo. O secretário? Eu mesmo. Eu vou com a equipe vai auxiliando, mas eu mesmo participo de tudo. Então, assim, tem os limites que são impostos pela lei eleitoral, os gastos de comunicação são limitados, então você tem 2 referenciais, o de tempo e de financeiro. Então eu tenho um teto de gastos e tenho um espaço de tempo até julho para fazer esses gastos. Então eu tenho que me referenciar por esses dois pontos. Então eu tenho um teto de gastos que eu não posso ultrapassar, que eu vou passar a infringir a lei eleitoral,
eu tenho que trabalhar de forma planejada de como distribuir essa verba que eu tenho ao longo dos meses em que vai ser possível e permitido a execução financeira de comunicação, e eu tenho que fazer com que tudo isso case até o dia em que é possível fazer. Então, tudo isso a gente está bem planejado, a gente segura quando tem que segurar, avança quando dá para avançar, e hoje a gente fez várias reuniões com o administrativo financeiro, com o jurídico, procuradoria, para estar chegando estamos em maio, é o penúltimo mês, em junho é o último mês permitido pela legislação, e a gente segurando para ver, para não ter nenhuma surpresa e acabar antes do tempo. Acabar a gasolina antes de chegar. Mas amarrando, apertando e tudo, com surpresa, um medo, às vezes ali a gente acha que vai dar um problema, mas no final do dia eu pude vir para cá conversar contigo, com tudo certo. Parabéns. Então, a coisa que a gente segurando nas rédeas mesmo, hein? Tem que segurar, é uma responsabilidade muito grande. Total. Se você tivesse que eleger um atributo que marcou o atual governo, qual seria? Sensibilidade. Sensibilidade. Esse governo do Wellington Dias, o quarto mandato dele, não tem como ver, porque assim, a eleição foi em 2018, ele assumiu em 2019, o ano de 2019 é um ano de ajuste, embora fosse reeleição, houve uma alteração de equipe, alguns ajustes e tal, e ajustes inclusive financeiros, um alinhamento de tom, e no final de 2019 surgiu a Covid, então a gente está... Ninguém esperava por isso. Ninguém esperava por isso, nunca. E aí o que aconteceu? De 2019 até agora, a gente vive em meio a uma pandemia. Claro, com seus altos e baixos, momentos mais ruins, não vai acabar de uma hora para outra. Agora está bem melhor, 91% da população vacinada no estado, como eu tinha comentado, o maior, primeiro lugar no Brasil. É verdade. E o que é que a gente tem como marca desse mandato? Duas questões. A pandemia fez com que a gente pudesse trabalhar muito mais, se esforçar muito mais, em vários aspectos, tanto na comunicação, que a gente também teve que trabalhar dobrado. Foi clara essa percepção. Dobrado nisso, como a própria sensibilidade que eu falei do cuidado das pessoas. A saúde virou o centro de tudo. Então, durante esses 2 anos de pandemia, 2 anos e meio, a gente teve que reforçar. Então, você imagina que o Estado tinha cerca de 80, 100 UTIs, pulou para 550 leitos de UTI, num período curto de tempo. O próprio governador falou, a gente demorou não sei quantos anos para construir X UTIs no estado e em 6 meses a gente criou 300, 400 leitos. Então foi uma correria para isso, para que a gente acontecesse como aconteceu. O Piauí foi um dos melhores estados do Brasil no combate à pandemia. Então a gente chegou a ver no país, em outros estados, faltando leito, gente ficando no corredor, na calçada de hospital porque não tinha como atender. E no Piauí, tivemos dificuldades financeiras, de gestão, de tudo, mas ninguém ficou sem atendimento médico aqui. E assim, quando surgiu as primeiras pesquisas e vacinas, o Piauí foi um dos primeiros também que se propôs, e o governador Wellington Dias ficou nacionalmente também. Virou um líder nacional devido à grande luta dele em defesa da vacina. Então ele se tornou um presidente do Consórcio Nordeste, coordenando todos os estados, os governadores do Nordeste, e também o coordenador para essa temática de vacina junto aos governadores do Brasil todo. Então o Piauí foi referência para o país nessa luta contra a vacina. Isso foi um trabalho que marcou. Mas dentro desse trabalho, com o avançar da vacina, com a gente reabrindo os negócios, o comércio voltando, a gente criou um plano de retomada das atividades. Então a gente precisava fomentar o mercado, voltar à obra, voltar ao mercado, funcionar atividades comerciais. Foi quando a gente criou o próprio Piauí, que ele é um programa de retomada organizada. Então esse PRO ele é um programa de retomada organizada. E ele foi tão intenso que a gente ampliou para um programa de desenvolvimento do Estado. Então a gente não poderia perder aquele ritmo. O mercado precisava ser reaquecido. Imagina que é você ter um negócio e passar 6, 8 meses com uma porta fechada, tendo que manter funcionário, pagar as contas, às vezes você tem um ponto alugado no shopping ou numa galeria, num local, e você tem que pagar, independente de você estar aberto ou não, o inquilino. Houve, claro, algumas negociações com proprietários e tudo mais que o mercado pode se reajustar. Mas é muito difícil para uma pessoa que tem um negócio passar por esse período mesmo. Não foi uma decisão tomada sem consultar o mercado, foi criado um comitê. Piauí foi um dos primeiros lugares no Brasil também que se criou um comitê de gestão ainda em janeiro de 2020, foi criado o que é o COI, um comitê emergencial, de operações emergenciais,
e foi bem conduzido no Piauí, tanto que hoje a gente está em primeiro lugar no Brasil, tanto no combate como também na vacinação. Você faz muita pesquisa? Direto. Bacana, né? Fazemos muitas pesquisas. Acho que de 2019 para cá, que é quando eu assumi a comunicação, assim, raros, 2019 nem tanto, mas 2020 para cá, quase que mensalmente a gente faz um acompanhamento. E hoje tem Gestão de tecnologia para ações. fazer isso rapidinho, até para um discurso que vai ser feito Tem. E no até os final do números dia, também a né? gente consegue muito rápido. Então, os pesquisadores já usam tablet, então quando encerra o campo ele já pode te passar O uma resultado. parcial de um resultado de uma pesquisa Se tiver que rapidamente. tomar uma decisão meio rápida, já É, tem ali conteúdo, né? se uma Informação pessoa precisa. fecha uma pesquisa de campo 5 horas da tarde, 18 horas você já tem acesso aos dados tabulados. Fantástico Claro que isso. precisa passar por uma análise, ver se tem alguma inconsistência, mas você consegue isso bem mais rápido hoje. Perde muito pouco para os Estados Unidos, né? Perde muito pouco. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que você já falou, é o único local brasileiro presente na lista dos 52 destinos para viajar em 2022, divulgada pelo jornal americano New York Times, um dos maiores do mundo. Isso é obra da comunicação? Ó, a gente intermediou um trabalho muito grande, a gente tem contato com o pessoal do New York Times, tanto lá nos Estados Unidos como correspondentes no Brasil, a gente tem contato. E esse caso da Serra da Capivara é um case, como eu comentei aqui antes, a gente tenta cavar a Serra da Capivara para uma mídia internacional. A gente já conseguiu a Alemanha, os países da Escandinávia, Suécia, Noruega, eles têm interesse muito grande para cá. Já foi tema de várias reportagens na Europa também. E foi uma surpresa boa para a gente, porque a gente já estava tentando isso com eles, passamos muitas informações, e aí, quando saiu, ele entre esses selecionados, esses 52 destinos no mundo todo, Planeta. no planeta todo, para se visitar. Então, isso é fantástico, é um trabalho também que a gente faz. A gente costuma dizer assim, é um trabalho de relacionamento, mas uma mídia espontânea. Às vezes as pessoas falam, pagou para sair. Não existiu isso. Tem paga e Então, tem espontânea, né? e tem Essa é espontâneo. Então foi um espontânea. trabalho de conquista de espaço. Aí, totalmente espontâneo. Inteligência pura. Totalmente espontâneo. Essa matéria do New York Times traz em primeiro lugar a cidade italiana de Sciaccia, uma espécie de mini Veneza, o Parque Nacional Chimanimani, em Moçambique, e o bairro de Queens, em Nova York, nos Estados Unidos, além da comunidade Onai, no Alasca, Delta do Rio Vermelho, no Vietnã, Ilha do Fogo, no Canadá, ecoturismo de Serra Leoa e Nápoles, na Itália. O critério adotado pelo periódico americano para elaborar a lista dos destinos para visitar em 2002 foi a sustentabilidade. Legal, né? No meio do sertão, ter algo sustentável não é brincadeira, né? Você organizou um time para registrar e contar a história do governador. A peça e o esforço de marketing e comunicação faz parte da estratégia de posicionamento da marca do político?